Você sabia que o uso excessivo de celular por crianças com menos de 2 anos de idade pode afetar o seu comportamento no futuro? A ciência tem se preocupado com a relação entre as dificuldades de socialização das pessoas e o uso do celular. Vamos falar sobre isso com a psicóloga Vitória Rosa. O uso restrito de aparelhos eletrônicos dentro das escolas no Piauí conta agora com o aparato da lei estadual e nacional. O Piauí abraçou o desafio para manter o foco prioritário no aprendizado dos alunos. Nós hoje temos várias pesquisas científicas que já comprovam, o quanto o uso excessivo de telas é prejudicial. Não só na atenção, no foco, na concentração dos nossos estudantes, mas também no desenvolvimento de suas habilidades sociais. Então, essa lei de proibição dos celulares na escola, nós vemos como muito boa no sentido de que a gente vai focar dentro das escolas nas questões pedagógicas, entendendo que o uso do celular ele vai ser a partir de uma mediação pedagógica, vai ser utilizado para esses fins e não mais um fator de um distrator dentro das escolas ou um fator de isolamento quando os nossos jovens nos intervalos ficavam só no celular e não interagindo. Quanto ao uso de aparelhos eletrônicos dentro das escolas, isso vai muito além de um aparelho celular. É preciso considerar também tablets, relógios inteligentes, entre outros equipamentos. De acordo com a lei, não importa se é escola pública ou privada. A liberação para o uso desses equipamentos vai se restringir a 3 situações específicas, como situação de perigo ou de força maior, para atividades pedagógicas ou didáticas e ainda para o uso de pessoas com deficiências, garantindo aí a acessibilidade e a inclusão social. Quais são as sugestões que a gente pode deixar para as famílias? Realmente explicar, conversar de forma aberta com os filhos, e isso considerando a faixa etária, até porque para crianças menores a maioria já não é permitido esse uso dentro da escola, e para os maiores fazer com que eles compreendam, mesmo que isso demande tempo, porque realmente vai demandar um tempo, até eles se conscientizarem, até toda a comunidade escolar conseguir estabelecer isso como um critério para todos e, principalmente, eles entendam que não vai ser totalmente. Entre pais e responsáveis, a medida recebe apoio e chega em momento oportuno, quando muitas crianças e jovens se veem dependentes do uso. O uso de celular tem que ser um uso moderado, né? E para essas crianças que estão na escola, eu creio que seria necessário realmente a não deixarem, né, a utilização desses celulares na escola. Eu acho que sim, que pode contribuir, né, em vários aspectos, na saúde mental das crianças, no auxílio ao aprendizado escolar. Claro que a gente às vezes fica com aquele receio, nossa, mas vai ser restrito, e as informações que eu vou ter do meu filho? Mas isso cabe à escola, né? Manter os pais informados, e eu acho que a prioridade é o cuidado com a saúde da criança. Para os profissionais da saúde, a mudança nas escolas vai causar um impacto entre os estudantes, mas é preciso enfrentar para combater principalmente os prejuízos causados à saúde mental. Crianças que estão apresentando fatores de desatenção, momentos de ansiedade, porque por vezes utiliza ali o celular, vê uma mensagem, quer responder, não consegue naquele momento e aquilo acaba tirando o foco do que está sendo colocado em sala de aula. Então tem o prejuízo acadêmico, e se eu tenho um prejuízo atencional, eu vou ter também um prejuízo acadêmico, porque esse fator atencional é imprescindível para o processo de desenvolvimento pedagógico. Vamos falar agora do uso excessivo do celular. Crianças muito pequenas já estão viciadas no celular. E aí a ciência está se dando conta que está havendo uma mudança tanto no comportamento quanto na própria capacidade de aprendizagem. E aí começa a proibição nas escolas. Fala do que pode acarretar ou do que está acarretando o uso excessivo do celular na infância.
Hoje em dia, muitas vezes até mesmo por causa da estrutura mesmo da sociedade, do pouco tempo que os pais têm para ficar em casa, da correria do dia a dia, do trabalho. Muitas famílias hoje em dia não têm mais aquela estrutura de serem grandes famílias como antigamente, que existia uma grande rede de apoio. Então, todos esses fatores fazem com que muitas vezes essas crianças elas passem mais tempo no celular, como uma forma de distração realmente, como uma forma de lazer e um apoio, né, que elas vão ter. Só que esse apoio, ela gera prejuízos também, porque essa criança, ela passa muito tempo consumindo conteúdos repetitivos, conteúdos que não têm aprofundamento teórico, que não são desafiadores para essa criança. Então, tudo isso vai gerando prejuízos, né, para o desenvolvimento dessa criança. E eu vi uma matéria na BBC que fala que algumas crianças estão desenvolvendo atitudes parecidas com o transtorno do espectro autista, né, na infância. E aí, como é que você vê isso, essa matéria? Porque assim, não é um estudo aprofundado, mas já é um alerta, né? Exato. Essa discussão, ela tem ficado cada vez mais frequente, né? A gente tem visto essas matérias, como a da BBC também, veio muito assim em voga, né? Um discurso de uma atriz que falava sobre o filho, de como ele tinha mudado o comportamento diante do uso excessivo de celular e como isso também tinha mudado quando retiraram esse uso. Então, é importante a gente lembrar que o transtorno do espectro autista, ele tem fatores genéticos, ele tem um aprofundamento teórico, né? Então, tem várias questões sobre ele. Só que quando fizeram essa associação, é para entender que alguns fatores, como dificuldade nos relacionamentos, na comunicação ou comportamentos repetitivos, eles podem ser gerados, eles podem estar sendo desencadeados por esse uso excessivo das telas. Afinal, as crianças, elas estão expostas a conteúdos repetitivos e muitas vezes a criança vai repetir aquilo que ela está vendo. Então, se ela vê o mesmo conteúdo o tempo todo, ela vai repetir aquilo dali. Nas redes sociais, a gente também tem toda uma construção que prende essa criança a níveis de estímulos muito elevados. As luzes, as cores, a rapidez que os movimentos acontecem, tudo isso é feito para prender aquela criança por muito tempo. Então, como é que ela vai achar interessante depois uma comunicação com uma pessoa na vida real, né? Em que é mais lenta, em que precisa ter uma pausa, em que tem uma espera. Então, esse estímulo elevado demais que os conteúdos de telas oferecem, eles fazem também com que as crianças tenham mais dificuldade de manter a atenção em comportamentos e situações da vida real, que já perdem o interesse, que já não são mais interessantes para essa criança. Passear no parque, brincar de pega-pega e ler e contar historinhas são as atividades preferidas da pequena Thalita de apenas 2 anos e meio. A rotina, que inclui várias atividades lúdicas, é a forma que a Ana Cecília, mãe da Thalita, encontrou para manter a filha longe das telas, especialmente do celular, que para ela é considerado algo que pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Quando ela está comigo em casa, quando eu estou nas minhas folgas, a gente fica mesmo interagindo, ela procura até lavar a louça comigo, a gente fica bem próximo, faz leituras, tem material escolar, né? Ela não está na escola também, mas a gente tem esse estudo, né? Então ela realmente usa muito pouco as telas, em qualquer lugar ela usa pouco, em restaurante, em viagens, em casa, na casa da minha mãe. Tentar manter os filhos distantes do uso excessivo de aparelhos celulares é algo que muitos pais têm adotado. Não são apenas as crianças que podem ter prejuízos com os excessos de telas.
Segundo uma pesquisa divulgada no ano passado, 36,9% dos brasileiros passam 3 horas ou mais por dia nas redes sociais e 53,5% possuem diagnóstico de ansiedade. Ainda de acordo com a psicóloga, estabelecer limites no uso de telas para crianças e adolescentes e promover interações físicas reais, como práticas de exercícios físicos, caminhadas ao ar livre, leituras de livros físicos e visitas culturais, são essenciais para quem busca reduzir o uso excessivo de telas. Ana Cecília, que faz o máximo para que a filha não tenha tanto contato com as telas, conta que nos últimos anos também reduziu bastante seu tempo de exposição e até adquiriu novos hábitos, como o da leitura. Eu uso as redes sociais, né? Mas assim, quando eu tô com ela, eu procuro mais usar com fotos, né? Fazendo foto e vídeos dela. E quando ela tá dormindo, quando ela tá em outro lugar, ou quando eu tô no trabalho, aí sim eu uso. De forma moderada também. No último ano eu li até bastante, né? Voltei na minha prática de leitura. E ela vê isso, né? Ela vê que eu não fico tanto com o celular, estando junto com ela. Vitória, assim, a proibição está acontecendo. Ela deve gerar uma abstinência, né? Nos adolescentes, alguma reação. Qual é a saída ideal? A saída é complexa, porque na clínica eu vejo muito isso, né? A gente, quando vai fazendo essa avaliação e percebe que aquela rotina da criança ou adolescente, ela está sendo uma rotina muito empobrecida, né? No sentido de ter poucos estímulos, poucos hobbies, e a gente tenta fazer essa mudança, ela sempre vem com uma resistência. Então, é um desafio essa mudança, mas acho que a saída é realmente oferecer outras atividades, outras alternativas. Não dá para reduzir um comportamento não colocando nada alternativo no lugar. Então, se a gente quer fazer uma retirada do uso excessivo do celular, você precisa ofertar para essa criança ou para esse adolescente outras atividades. Seja uma atividade interativa, uma atividade artística, esportes, atividades físicas que são muito interessantes para o desenvolvimento, atividades em grupos, colocando essas crianças perto de outros indivíduos, perto de outras pessoas, ou até mesmo atividades em família. Arte, que é sempre muito interessante. Maravilhosa. Inclusive, no consultório eu também trabalho com arte-terapia, porque eu entendo que isso vai ser fundamental para esse indivíduo. Mas eu acredito que é isso, fortalecer esses outros momentos, além do virtual, além da rede social, além das telas. Momentos de qualidade em família, porque às vezes a família reclama porque aquela criança ou aquele adolescente não sai do quarto, não sai do celular e não passa mais tempo com a família. Mas vamos pensar nesse conteúdo, vamos pensar nesses momentos em família. Como é que a gente pode tornar eles interessantes para a criança e para o adolescente? Está tendo uma comunicação efetiva, de fato? Então, tudo isso pode ser pensado como uma saída para esse uso excessivo. Aujourd'hui, j'ai rencontré une âme toute petite, toute fragile, une âme emprisonnée, mais une âme que j'ai vu briller de mille feux à travers les barreaux de sa prison. Comment communiquer avec cette petite enfermée dans la nuit et le silence? Comment parvenir à lui parler, à l'écouter, ensemble? Comment est-ce de vivre dans l'obscurité la plus totale et le silence absolu? Et comment vous y prendriez-vous? La langue des signes. Mais elle est aveugle! Je lui ferai les signes dans la main. Cette petite est sourde et aveugle de naissance. À force, son intelligence s'est certainement racornie. Couteau. 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 Maman! Mais elle signe le mot couteau, ma mère. Et avec vos problèmes de santé... Mes poumons causeront certainement ma mort, mais enfin d'ici là... Il faudrait terminer ma tâche avant de quitter ce monde.
minutos a gente volta.